Esta é a história do dia da Rádio Observador. A União Europeia devia ter um exército? Will be to prioritize defense joint procurement, just as we did it very successfully with the vaccines or, for example, with natural gas. And this will help us reduce fragmentation and increase interoperability. But to do this, we must collectively send a strong signal to industry. Na quarta-feira, 28 de fevereiro, no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen deixou pistas muito importantes sobre aquilo que poderá ser o esforço europeu para se fortalecer ao nível da defesa. Aqui, neste som que estamos a ouvir, explica que a União Europeia deverá iniciar uma política de compra comum de munições e material militar, à semelhança do que fez, com sucesso, no caso das vacinas para a Covid-19. A Presidente da Comissão Europeia não está sozinha nos alertas que tem lançado. A Europa precisa de se defender e Putin não pode ganhar esta guerra. E se Trump vencer nos Estados Unidos, a velha Europa vai ficar entregue a si mesma? Deverá, por isso, a União Europeia criar um exército comum? São perguntas para a conversa com o Major-General João Vieira Borges, coordenador da SEDES para a área de Segurança e Defesa. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 5 de março. Bem-vindo, Sr. General Vieira Borges. Olá, Ricardo. Nesta altura sabemos que a Ucrânia precisa de munições, precisa de material, eventualmente também precisa de soldados, mas isso se calhar fica para outra história do dia. Quão grave é nesta altura o problema, Sr. General? Efetivamente o problema é grave em termos de material, mas tão grave em termos de pessoal, que fica para outra altura, como dizia o Ricardo. Em termos de material, tão grave que tem condicionado enormemente as operações militares da parte da Ucrânia, sobretudo numa operação defensiva, quando não existe capacidade para fazer mais do que 2.000 munições por dia. A Rússia desenvolve 8 a 10.000. Durante a Guerra da Crimeia disparavam 75.000 munições por dia. Portanto, estamos numa situação muito crítica para quem defende, porque obviamente permite avanços da parte da Rússia, porque não é dissuasor numa linguagem normal em termos táticos e operacionais, ou seja, a partir do momento em que não há contra-bateria, não se faz, artilharia, disparos de artilharia sobre a linha da frente do inimigo, e neste caso a retaguarda ou sob a artilharia do inimigo, há sucessivos avanços porque não há dissuasão suficiente em termos convencionais, digamos, e isso obviamente temos assistido ao longo de toda a linha da frente, com raras exceções. E, portanto, precisa mesmo de munições, mais até do que de sistemas de armas. Isso já percebemos, é realmente um problema e ouvimos também, entre outros, a senhora Ursula von der Leyen dizer que Putin não pode vencer esta guerra porque a nossa liberdade ficaria em perigo. With or without the support of our partners, we cannot let Russia win. And the cost of insecurity, the cost of a Russian victory is far greater than any saving we could make now. Na sua opinião, Sr. General, se Putin vencer na Ucrânia, o que é que nos poderia acontecer? O que é que poderia acontecer à Europa? Esse é um cenário que tem direta relação com a Europa. Portanto, uma vitória de Putin, ou seja, atingir os objetivos que definiu inicialmente, os 3 grandes objetivos, independentemente de ocupar 25% ou 20% ou 17% do território ucraniano, é a integridade territorial que é posta em causa, é o direito internacional público que é posto em causa, é toda uma Europa que andou a apoiar a Ucrânia para se cumprir o direito internacional, que é posto em causa. E, nesse sentido, aquilo que deveria ser um caminho natural de aproximação à Rússia, numa outra situação que não essa de vitória, para desenvolvimento, obviamente, de uma Rússia, que era um sonho do próprio Gorbachev, só encarava a própria Rússia como um país democrata a longo prazo, será, digamos, será adiado,
certamente, porque é inevitável essa aproximação. Será adiado neste caso, com dividendos negativos para uma Europa que, em função de todo esse investimento, ficará não só politicamente fragilizada, mas certamente também economicamente, já para não falar em termos militares, porque também não tem essa dimensão, fragilizada perante o mundo. E, portanto, digamos que toda a componente Rússia, todos os seus aliados ou parceiros, nunca tratar a China como um aliado que não é, não foi, nem o será, mas independentemente disso é na construção de uma nova era em que a Europa terá menos espaço numa situação dessas. Sr. General, e esta terça-feira, em que estamos a divulgar este episódio da História do Dia, é também super terça-feira nos Estados Unidos. Ora, isto rapidamente é um dia grande nas eleições primárias, há 15 para republicanos e 16 eleições primárias para democratas. Se tudo correr como é antecipável, Donald Trump deverá confirmar que é o candidato republicano à Casa Branca e o assunto até poderá ficar resolvido esta terça-feira. Ora, é o mesmo Donald Trump que ameaçou não defender os aliados da NATO que não tenham as contas em dia com a Aliança Atlântica. Se Trump vencer em novembro e assumir a presidência dos Estados Unidos em janeiro, nós aqui na Europa deixamos de ter a garantia que os norte-americanos vêm de novo em nosso auxílio em caso de necessidade, e quando falo de auxílio militar? A situação será mais crítica do que, obviamente, estando no poder uma administração democrata. Mas tal não é a primeira vez que acontece e os alertas não é a primeira vez que tiveram lugar da parte de Trump com uma linguagem diferente. Inclusive democratas, como Obama, também chamaram a atenção dos europeus para o tal investimento em 2% do PIB. Ora bem, neste momento temos 13 países dos 31, agora serão 32 com a Suécia, que não cumprem ao fim de todos estes anos, não cumprem, digamos, os requisitos mínimos para estar numa organização de defesa coletiva para fazer face à ameaça que agora estamos a enfrentar. Portanto, o discurso, eu percebo, o discurso é eleitoralista, depois a realidade será necessariamente diferente. Porquê? Porque há uma questão de política externa norte-americana que é mais ou menos coerente, porque tem a ver com a geopolítica e a geoestratégia norte-americana. Portanto, temos consciência, e está no conceito estratégico americano, que a prioridade é efetivamente para o Indo-Pacífico. Porque é lá onde está a riqueza, é lá onde está o crescimento, é lá onde está a economia. E em segunda prioridade ficou a Europa e em terceira o Médio Oriente. E eles queriam libertar, sejam democratas ou republicanos, queriam libertar empenhamentos para ter maior liberdade de ação para aquilo que é a sua prioridade. Obviamente, como nós sabemos, as relações internacionais são muito complexas, são muitos atores e é muito difícil prever o futuro, tal como eu estou agora com dificuldades a prever as consequências de Trump. Mas eu, digamos que não sou tão determinista naquilo que tem a ver com Trump igual a tirar todo o apoio à Europa. Os Estados Unidos vão precisar da Europa, independentemente daquela linguagem eleitoralista, quando chegar à altura, a solução nunca penalizará a Europa, na minha perspectiva. Incentivará, sim, a Europa a trabalhar mais naquilo que é a política comum de segurança e defesa e tudo o que está relacionado com isso, não propriamente com aquilo que estava no Tratado de Lisboa de 2007, algumas das partes estão a ser cumpridas, mas muito mais do que isso. Já voltamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Falta responder à grande pergunta deste episódio. Deverá ou não a União Europeia ter um exército próprio? Eu entendo a sua preocupação, mas nós não o podemos soltar porque ele é o cabecilha do grupo. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Episódio 1. A Organização Secreta. Irmãos vampiros, vem aí o sol, vamos nos esconder nas nossas grutas.
Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges, coordenador da SEDES para a área da Segurança e Defesa. Senhor General, estamos a gravar esta conversa ao final do dia de segunda-feira. Esta terça-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar uma proposta para aquilo que será a estratégia industrial de defesa europeia. Já traçou aqui um ponto de situação que nos permite perceber em que pé estamos nesta altura e também já sabemos que a Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, defende uma ideia de compra conjunta de munições, de material militar, como de resto a Europa fez com as vacinas contra a Covid e também com o gás. Esta pode ser uma boa via para abastecer a Ucrânia e já agora também os nossos paióis, porque estarão cada vez mais vazios? É uma boa solução, é a solução que está a ser trabalhada com lições aprendidas ao fim de 2 anos. Efetivamente, a ação europeia de apoio à produção de munições tem sentido grandes dificuldades. Estamos a viver em democracia, as empresas, obviamente, que exigem contrapartidas e contrapartidas a curto e a longo prazo. O mesmo não se passa na Rússia, que tem uma indústria de guerra e que determina as empresas para a produção, independentemente dos custos. E, portanto, em face das dificuldades que se têm sentido e em face também do bom exemplo que houve do Covid-19, designadamente com as vacinas, esta foi a solução encontrada ao fim de inúmeras reuniões. Eu tenho a certeza que é uma solução que vai ser muito mais eficaz e, simultaneamente, muito mais eficiente no futuro próximo, em função dos dados que tenho recebido e, portanto, acho que, em resposta à sua questão, é uma boa solução, mas que já deveria ter sido tomada a decisão há mais tempo. Mas a Europa tem hoje alguma capacidade industrial na área da defesa que nos permita um rearmamento em tempo útil? Temos alguma capacidade ou vamos mesmo ter de comprar fora? Temos capacidade e vamos ter de comprar fora, porque a dimensão... Vamos ter as duas coisas em simultâneo. Aliás, essas parcerias com empresas vai ser inclusivamente com parcerias de empresas europeias com empresas da Coreia do Sul, do Japão, da Indonésia, de outros países que obviamente têm uma capacidade de produção muito maior, independentemente da tecnologia até estar centrada na Europa, e portanto neste momento tem que ser feito o esforço aos 2 níveis, independentemente de sabermos que nos últimos anos a Europa perdeu essa capacidade industrial em função da globalização, em função daquilo que era o desenvolvimento em detrimento da segurança. Era preferível e ter custos mais baixos com a produção no exterior, mas hoje em dia, obviamente, que a Europa está a reestruturar-se também a esse nível e a preparar o futuro com investimentos internos, mas nunca deixará de ter o sistema. Sr. General, e há quem defenda a criação de um exército europeu. Isto não seria duplicar esforços quando temos a NATO e na NATO até podemos contar com os britânicos, o que não acontece no caso da União Europeia, já depois do Brexit? Concordo consigo. Efetivamente, este não é um momento, por várias razões, independentemente da Europa precisar ou não de um exército europeu, também se coloca a questão do para que um exército europeu. Mas certamente que este não é o momento, tal como não foi o momento com o Tratado de Paris em 52, não é a primeira vez que é pensado, tal como não foi em novembro de, se não me engano, 2018, quando a chanceler Angela Merkel chamou a atenção para o exército europeu. E não é porque nós temos uma ameaça concreta, e para fazer face à ameaça concreta precisamos de uma grande coesão, e essa coesão tem sido feita de há 2 anos para cá dentro da NATO, num esforço enorme para fazer face, digamos, à ameaça da Rússia. E nesse sentido, criar um exército europeu agora, digamos que era uma medida contrária à coesão. Eu acho que era algo que tem que ser pensado em permanência para uma Europa, para determinados cenários, designadamente cenários em que deixe de haver apoio dos Estados Unidos relativamente à NATO. Porque isso é um perigo, não é? Esse é um perigo que está latente.
É um perigo latente, como disse há pouco, mas de qualquer maneira não acredito muito nesse cenário. Eu acho que devemos é investir e cada vez investir mais, e nós neste momento temos muitos países que não têm sequer os 2% do PIB nos seus objetivos para 2024. Exatamente. E, portanto, este é o momento de investir. Há uma ameaça objetiva e este não é o momento, certamente, de criar um exército europeu. Sr. General, deixe-me aqui fazer-lhe uma provocação. Vamos imaginar que este exército da União Europeia avança. Quem é que vai mandar? É Bruxelas ou Paris? Efetivamente, tocou nos dois países que sempre lideraram o pensamento relativamente a um exército europeu. Foi a França e foi a Alemanha. Aquilo que temos visto nos últimos anos, e independentemente do Reino Unido estar fora, estes são os dois entre os 10 países que mais investem em defesa no mundo. Começar nos Estados Unidos, que lidera inclusivamente com mais de 857 mil milhões de euros, depois vem a China, depois vem a Rússia, em sexto está a Alemanha, em oitavo está o Reino Unido e em décimo está a França. Independentemente deste ser um investimento, a lista de investimento nos últimos anos, digamos que quem tem mais liberdade de ação neste momento, que não tinha há uns anos atrás, pelas razões que sabemos, é a Alemanha. Então portanto, poderia ser Berlim ou Paris a mandar e não Bruxelas, é isso que nos está a explicar? Sim, num cenário que estamos a ver de empenhamento no apoio à Ucrânia, é claramente a Alemanha, dentro da União Europeia, e obviamente a par do Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, mas dentro da NATO. Portanto, muito mais do que uma França que não apoiou a Ucrânia mais de 500 milhões de euros ao longo destes 2 anos. Portanto, está a uma distância muito grande, com problemas de outro tipo, inclusive problemas internos para resolver, e, portanto, a liderar os tais comboios que se falava há uns anos atrás, quando se falava desta questão, seria certamente a Alemanha e não a França. Resumindo, Sr. General João Vieira Borges, depreendo que para si não faça sentido nesta altura pensar num exército da União Europeia. Claramente, este não é o momento, mas é também o momento de refletir. Temos o momento da guerra, temos o momento da diplomacia, temos o momento da reflexão e nunca podemos deixar de refletir sobre esses cenários que provavelmente em janeiro ou mesmo logo em novembro teremos que equacionar. E, portanto, nessa perspectiva, pensar, é importante continuar a pensar no exército europeu para esses cenários adversos, mas sobretudo agora é o momento de apoiar a NATO, é o momento de trabalhar em prol de uma NATO, de uma defesa coletiva que bem precisamos na Europa e no mundo. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado, Ricardo, por esta oportunidade. Realmente foram questões importantes que aqui debatemos. São questões de hoje e são certamente questões do futuro. O Major-General João Vieira Borges é coordenador da SEDES para a área de Segurança e Defesa e é também presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.